sétimo ano, vamos para mais um vídeo aula de história, né? Que é a reforma e a contra-reforma religiosa. E aí a gente vai entender mais um pouco como foi que se deu esse processo. A Idade Moderna, ela foi uma fase das grandes transformações na vida social, política e econômica. Houve outras rupturas também, né? E aí a gente vai falar da reforma protestante, que foi os fatos que haviam causado mudanças na Europa, que foram determinantes, esses fatos eles foram determinantes para essa reforma. Que fatos foram esses? Primeiro foi o fato do quê? Religioso, né? E essa parte do fato religioso, ela teve um grande apoio da classe burguesia. Por quê? Porque os burgueses, eles apoiaram a reforma e a formação dos estados monárquicos absolutistas. O reinado e os principados, eles passaram a contestar os altos valores dos dízimos que eram pagos, né, à igreja. Então todos eles contestavam, porque o dízimo está caro demais para a gente pagar e tudo, eles ficavam só questionando sobre isso. Então aí veio a reforma protestante que se iniciou com a luta de um camarada chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele afirmava que a igreja a igreja havia se afastado de todos os fiéis e que que nesse momento a igreja deveria, além, né, já que tinha se afastado, ele dizia assim, então a igreja também vai ter que renunciar aos dogmas, né, renunciar também às regalias que existiam. Então, ele acreditava que, além da igreja renunciar a essas regalias, né, ele fazia uma grande crítica ao momento dos dogmas, né, dogmas católicos, que era o que, pessoal? Era que as pessoas acreditavam que a igreja, ela utilizava, né, esse dogma, era como se fosse um papel que a igreja entregava para aquelas pessoas que viviam ali na comunidade, e eles diziam que as pessoas eram pressionadas, que as pessoas acreditavam nesses dogmas, né, e que era tipo uma pressão, era como se os dogmas fossem pressionando a pessoa a acreditar, fazendo com que cada pessoa aceitasse nas imposições que eram dadas pelos papas daquele momento. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre, Márcia, mas eram todas as igrejas que tinham essas... Não eram todas as igrejas, certo? Eram algumas igrejas mais centrais, né, que tinham os seus documentos, que tinham essas regalias. Que regalias era essa que Martinho Lutero falava, pessoal? Era a questão da forma da constituição, de como era que estava o ambiente, era como eram as roupas, se tinha muito ouro, que a igreja era muito desenhada, que tinha pedras preciosas. Então eles falavam de regalias também, como tipo de alimentação, da forma de como os papas andavam. E por aí vinha, né, essas questões que eram uma crítica dentro. Martinho Lutero fazia essa crítica aos papas. Então aqui a gente vai ter, eu coloquei para vocês aqui, os principais fundamentos teológicos dos reformadores que ficaram conhecidos como quem? Nós vamos aqui, eles ficaram conhecidos como 5 solas. Eu vou começar a explanar para vocês já a primeira até a quinta, para que esse conteúdo ele se torne mais fácil para vocês. A primeira era a sola fide. O que é que ela dizia? A fé pela fé, apenas a crença na graça de Deus. Ou seja, ele dizia que somente a fé, né, era capaz de salvar as pessoas do que eles haviam cometido. A segunda, ele falava sola escritura, a crença nas escrituras, como a Bíblia Sagrada, que tinha aquele livro que é o único livro que tinha dizendo como deveria seguir passo a passo era a Bíblia Sagrada. Então eles acreditavam muito nessas escrituras. A terceira era sola escritos, que era somente Cristo pode salvar. E aí eles diziam, ninguém pode salvar ninguém. Só Deus, só Cristo pode salvar, né, a pessoa. E aqui a gente vai ter a quarta, que era sola gratia, o pecador só é salvo pela graça divina. Ele dizia que dependendo dos pecados que a pessoa cometesse, ele tinha que fazer muita oração, muito jejum para poder a graça divina salvar ele do pecado. E essa que é a quinta, que era a sola deo gloria, que era o quê? Glória somente a Deus. Que todos os cultos, todos os louvores deveriam ser feitos naqueles momentos, em todos os instantes somente centrado em Deus.
Então aí fica para vocês essa mais explicação e tenham um bom dia e a atividade fica lá na plataforma.